Olá, meu nome é Flávio Nakaoka, sou mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Judas Tadeu, bolsista CAPES, e quero agradecer aqui, primeiramente, a minha orientadora, a professora doutora Renata Ferraz de Toledo, e a organização do terceiro simpósio de governança e sustentabilidade. Eu vou falar sobre duas realidades no manejo de gestão de resíduos sólidos, que é São Caetano, no Brasil, e Luanda e Angola. Né? Eu começo a minha apresentação trazendo um gráfico de emissões para a pesquisa atmosférica da Comissão Europeia. Ele traz aqui a evolução do dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa, no decorrer dos anos, né? No decorrer das COPs, que é a Conferência das Partes realizada pela ONU anualmente. Né? Nós estamos indo para a 28º encontro, e a cada ano, né, esse gráfico demonstra que nós não conseguimos frear, né, as emissões globais de CO2. Isso implica dizer que, né, tudo que nós produzimos produz gases do efeito estufa, né? E aqui nesse gráfico a gente viu a evolução das emissões de CO2. E qual que é a relação, né, da reciclagem, da gestão de resíduos de uma forma geral com o aquecimento global? Segundo o WRI, World Resource Institute, a gestão de resíduos é responsável por 3,2, né, de emissões de CO2 e seus gases equivalentes. Né? E quando eu comecei a pesquisar essas informações, né, eu falei assim, puxa, produzir concreto gera muito mais carbono, né? A parte de transporte também gera muito mais carbono que a própria gestão de resíduos. E eu, trabalhando em São Caetano, né, comecei a estudar, a observar, né, primeiramente a observar a gestão de resíduos da minha cidade, São Caetano. E aí eu observei que muitos dos resíduos, né, que nós achávamos que iam para reciclagem e seriam reinseridos no processo fabril, eles acabavam no aterro. Né? Então a gente vê aqui, né, nesse quadro, esponja, óculos, calçados, tênis, pilha, embalagem metalizada, garrafas de vidro, esmalte, escova. Né? Muitos desses resíduos, apesar de serem segregados no pós-consumo, eles passavam pela esteira de triagem e acabavam no último bag, que vai para o aterro. Né? E isso me espantou muito, porque poucas pessoas conhecem o destino real, né, dos nossos resíduos pós-consumo. Né? E eu comecei a observar primeiramente, depois eu comecei a estudar. Né? Fui contemplado com uma bolsa de estudo, né? E comecei a pesquisar sobre os destinos dos nossos resíduos. Né? E essa dissertação, esse artigo é fruto, né, de observações que nós realizamos aí com o PNRS, né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Em Luanda, em Angola, nós temos o PESGRU, que é o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos, né, e uma série de documentos e observações em campo. O objetivo desse artigo, né, investigar os desafios e potencialidades para o manejo e a gestão de resíduos sólidos pós-consumo, em São Caetano e Luanda. Luanda é capital e província de Angola, tá? Das 4 perguntas de pesquisas que eu relaciono aqui para vocês, a quarta pergunta é a que mais se destaca aqui, né, que eu grifei aqui. Como preparar e organizar espaços urbanos de modo a incentivar e promover o descarte adequado e seletivo de resíduos sólidos urbanos pós-consumo por parte dos consumidores. Ou seja, a política nacional ela fala da responsabilidade compartilhada, né, dos comerciantes, fabricantes, importadores, distribuidores e consumidores.
mas pouco se fala do que nós, consumidores, podemos fazer para contribuir com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, esse trabalho, essa apresentação de hoje, eu trago aqui um quadro comparativo, né, dos dois locais objetos de estudo, São Caetano e Luanda. Né? Alguns dados nós não conseguimos obter aqui de Luanda específico, então nós relacionamos aqui com o de Angola, tá? Então aqui nós temos o IDH de São Caetano e o IDH de Angola, né? Então são bem distintos, apesar da diferença decimal aqui. Então nós trouxemos alguns dados que foram encontrados para as duas localidades. Como São Caetano, eu já mencionei que é a cidade onde eu resido e trabalho, né, na parte de saneamento ambiental, vou explicar agora por que eu coloquei Luanda como comparativo aqui, né? Em março desse ano, eu fui convidado pela Associação de Catadores de Angola a ministrar um curso de 30 dias em Angola. E foi uma experiência muito bacana, eu já tinha iniciado meu mestrado, tive a oportunidade de ficar 30 dias lá em Angola, com apoio do governo japonês, a JICA, que é uma agência de cooperação internacional do Japão, né? Ela sempre intermediou as minhas visitas. Foi a segunda vez que eu fui para Luanda, em Angola, né? E nessa segunda vez eu já fui com um olhar mais de pesquisador, né? E a gente começa a observar algumas coisas em relação à gestão de resíduos. E eu trouxe aqui nesse quadro, né, termos correspondentes que a gente utilizou no trabalho, né? O que mais me impressionou foi o bueiro, né? Quando eu falava de bueiro no curso, eu percebi que eles não estavam entendendo o que era, né? Então lá eles chamam de esgoto, e a gente vai entender por que eles chamam de esgoto, né? Aqui eu trago a composição gravimétrica, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil e o PESGRU, que é o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos de Angola, tá? E falando um pouco agora de São Caetano, né? Eu tenho aqui os dados de São Caetano de um processo que eu consegui consultar sobre é uma síntese, né, de quanto se recicla. Então aqui eu tenho aqui, ó, resíduos secos coletados no ano de 2021, né, 1.579.506 quilos. Rejeito pós-triagem é tudo que é coletado. Né, São Caetano tem uma coleta de 100%, porta a porta. Então tudo que é coletado pelas duas cooperativas da cidade, nós temos depois aqui, ó, 300 mil quilos, né, de rejeito pós-triagem, ou seja, materiais que foram para a cooperativa, né, e não foram segregados para reciclagem. Então aqui nós temos aqui o total de 1.280.000 que foram triados, ou seja, que foram encaminhados para a reciclagem, e aqui a média mensal. Quando a gente divide a média mensal pela população, nós temos aqui, ó, 22 gramas de resíduos por dia, né? 22 gramas diário, o que equivale a uma garrafa PET de 1 litro vazia por habitante dia. Essa informação, ela coincide com o SINIS, Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento do Brasil, que pesquisou 1.999 municípios e deu exatamente esse mesmo número, 0,22 gramas por dia no Brasil, né? Em 1.999 municípios. Depois eu coloco a fonte aqui no final da apresentação, né? Então esses dados, eles confrontando esses dados com Luanda, né? Vou trazer aqui alguns dados de Luanda. Aqui é uma árvore chamada imbondeiro, que tem um tronco aqui, um diâmetro da altura de peito, né? É impressionante, né? Então essa árvore aqui é muito característica da região onde eu fiquei, né? Em Luanda, gente, eu trouxe aqui alguns dados, né? Onde eles costumam, isso aqui é do Instituto Nacional de Estatísticas de Angola, né? Eu tenho aqui os locais onde eles descartam os resíduos. Esse que está em marrom aqui, ar livre, que é a sua maioria, né?
é onde eles descartam os seus resíduos, onde o total de agregados aqui de famílias, né, 1.484 agregados familiares descartam, né, ao ar livre. Né? O que significa ao ar livre? Né? Aqui na minha direita tem uma vala, que é um rio, né, que a gente utiliza para fazer captação de água de chuva. Então vocês estão vendo aqui, isso aqui é muito comum lá em Luanda, muita garrafa d'água aqui, ó, predominantemente garrafas PET. Né? Por quê? Porque a população tem o hábito de descartar seus resíduos nessas valas. Né? E, gente, quando chove, tudo isso aqui vai direto para o Oceano Atlântico. Né? Depois eu vou passar um vídeo aqui para vocês verem como é que fica o Oceano Atlântico, né? Pós-chuva, né? Então esse aqui é uma cena que me impressionou muito, né? E, e é muito comum lá em Luanda, porque a frequência com que a empresa de limpeza pública realiza a retirada dos seus resíduos é muito inconstante. Né? Então eles não conseguem esvaziar os containers, né, periodicamente, com uma frequência relativamente alta, e então eles se acostumaram a descartar seus resíduos nas valas. Né? Como conclusão aqui já, né, eu trago as formas de afastamento, foi uma dos quesitos que me chamou a atenção. Enquanto São Caetano você tem uma infraestrutura e recursos para você se afastar dos resíduos, né? Em Luanda, os afastamentos são muito mais precários, né? Então, São Caetano você tem caminhão compactador, tem caminhão gaiola, tem catatreco, tem moto coletadora para pegar pequenos resíduos que ficaram esquecidos ou retirados pós-horário. Né? Você tem uma frequência adequada para que os resíduos não se acumulem nas vias, né? Então, as formas de afastamento dos resíduos é uma realidade muito diferente, né? Porque nós observamos que o afastamento é uma coisa histórica, né? Eu trago aqui na dissertação algumas referências. Vou citar aqui o Yuval Harari, que ele fala que desde a antiguidade, né, as pessoas se afastam dos resíduos para que não fiquem doentes, né, para que os homens fiquem sadios para a guerra, né? Então é um hábito muito antigo, né, e muito importante, né? E as duas realidades, né, apesar de serem muito distintas, né, eu tenho aqui os indicadores de coleta seletiva de São Caetano, 2,7, 2,07, e de Luanda, 1,89, né? Esses dados eles foram retirados de processos administrativos, né? E de estudos de uma consultoria feita em Luanda, né? E a obtenção de dados sobre gestão de resíduos é uma coisa muito difícil, porque expõe, né, as fragilidades do poder público, né, em relação à gestão de resíduos. Então, para obtermos dados claros, né, fiéis, é uma coisa muito difícil. Então, esses dados que a gente traz aqui são informações obtidas em campo, né, na prática, ou seja, de processos que a gente teve acesso para poder trazer esse estudo para vocês. Na sequência aqui eu trago algumas imagens comparativas, né? Aqui são dois bueiros, né? Um em São Paulo, né, no Brasil, outro aqui em Angola. Né? A gente percebe que é basicamente o mesmo problema, né? Aqui também aqui a vala que eu havia mostrado anteriormente, uma situação similar aqui num rio da região do Grande ABC, né? Aqui um ponto viciado à minha esquerda, à minha direita, o ponto viciado em Angola, né? E à minha esquerda, um descarte também
em vias aqui no Brasil. Uma lixeira em São Paulo, uma lixeira em Angola. Né? Pessoas revirando, né, o lixo em busca de materiais, resíduos que são valorizados, ou comida, né? E aqui eu tenho o final do curso, né, que eu ministrei lá em Luanda. Trago também aqui ao final algumas referências, as referências bibliográficas que nós utilizamos no trabalho, né, e coloco à disposição aí da organização para outras informações, caso se façam necessárias. Obrigado. Chuva em Benfica, não, chuva em Luanda. Quantidade de vasilhames de plástico, tudo aqui a ser despejado na praia. É uma tristeza. Mas ainda bem que há tanto vasilhame para se reciclar. Tem que ser apanhado. Está diferente, é mais vasilhame que outra coisa. É lata, mas é mais plástico.